meus queridos, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia. Nós estamos aqui para mais uma leitura do livro de Coríntios e eu quero saber se você fez a sua leitura de ontem, capítulo 1, se você meditou, falou com o Senhor, peça a Ele o entendimento, porque Tiago, ele nos ensinou, ele disse, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de bom grado. Então peça ao Senhor para abrir o entendimento, para fazer com que você entenda aquilo que muitas vezes a gente lê e não entende de imediato, mas leia, se for necessário, leia novamente, e o Senhor, eu tenho certeza que vai esclarecer aquilo que o teu coração pedir para o Senhor. Hoje nós estamos aqui para ler o capítulo de número 2 do livro de Coríntios. Eu quero desafiar você, encorajar você a permanecer nesse desafio, nesse propósito da leitura, para que a gente possa aprender mais da parte de Deus, meditar mais na palavra do Senhor, que é ela que nos dá sabedoria. E é sobre isso que vamos falar aqui com o capítulo 2. Hoje nós vamos ler aqui apenas um trecho e você fará a leitura do capítulo todo aí na sua casa. Nós vamos ler então o capítulo 2, no versículo 10, que diz assim: Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dissemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Paulo, então, vem agora, através deste capítulo, levar os coríntios, levar os seus filhos na fé, a meditar em tudo que está acontecendo lá na igreja. Ele vai ainda repetir ali no versículo de número... Ele vai repetir ainda ali depois no capítulo 3 acerca dessas coisas que está acontecendo. Ele vai fazer com que os coríntios eles venham refletir sobre o que eles permitiram, o que eles participaram dentro da igreja, acerca do ciúme, acerca do orgulho, acerca de tomarem partido a respeito daqueles que pregaram a palavra para eles. Porque o que Paulo quer dizer é que nós não somos nada sem a presença do Senhor. Hoje em dia, talvez a gente tenha visto tantas coisas acontecerem dentro das igrejas, tantas pessoas pregarem o Evangelho, fazerem uso do Evangelho, mas muitas vezes querendo glorificar a si mesmo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E Paulo então vai dizer que existe sim um homem natural, existe o homem carnal, o nosso eu, ser humano que nós somos. Existe esse homem natural dentro de nós. E esse homem natural que existe, esse homem que nasce, com quem nós nascemos, ele não consegue entender as coisas do Espírito, senão pelo Espírito. Temos que receber de Deus o seu Espírito para que nós possamos entender o Evangelho de Cristo. Existe o homem natural e o homem espiritual, o qual nós recebemos da parte de Deus quando recebemos o seu Espírito. Somos agora
espirituais. E o que Paulo vai fazer com que os coríntios agora no capítulo 2 reflitam é sobre o que eles vêm fazendo, se é uma atitude de um ser natural ou de um ser espiritual. Porque quando nós agimos pela nossa vontade, quando nós tentamos usar da nossa própria sabedoria, com certeza nós não estamos agindo como pessoas, homens e mulheres espirituais, porque o Espírito Santo, ele vai nos dar direção e sempre agimos em conformidade com a palavra, em conformidade com os ensinos que estão na palavra do Senhor. Portanto, meu amado, peça a Deus sabedoria, peça a Deus sempre que o Espírito Santo te dê direção. Não tome uma atitude precipitada, porque uma atitude precipitada muitas vezes pode influenciar na nossa vida lá na frente, nas nossas consequências lá na frente. Então, seja uma pessoa espiritual, porque só quem é espiritual, só quem tem a presença do Senhor vai conseguir discernir a palavra de Deus, vai conseguir discernir também quem é espiritual. Ande com quem é espiritual, ouça quem é espiritual, que ore por você quem é espiritual. E só sendo uma pessoa espiritual, só tendo sobre sua vida o Espírito de Deus, você vai conseguir discernir as coisas espirituais. Fique com Deus.